Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o Alisson, que pode ir para o Corinthians, gerou um desconforto no São Paulo. O Crespo e o Dorival falaram a respeito. O José Martínez, que poderia ser envolvido na negociação, não voltou ainda da Venezuela e também gerou um problema na comissão técnica. Olha que loucura. E tem mais reforços na mira. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Bom, rapaziada, depois do clássico, do empate em 1-1 na Neoquímica Arena, né, entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, um dos assuntos posteriores... Bom, rapaziada, depois do empate em 1-1 na Neoquímica Arena, no clássico entre Corinthians e São Paulo, um dos assuntos do pós-jogo foi justamente um jogador envolvido nas duas equipes, tanto que ficou de fora da relação. Eu tô falando do Alisson, que a gente já sabia, né, na semana anterior, estava envolvido numa negociação para sair do São Paulo e ir ao Corinthians. E como o São Paulo deixou ele de fora dos dois últimos jogos, tudo indica que realmente haja alguma conversa, alguma negociação, que na verdade foi confirmado por todos os agentes possíveis, né? Tanto o Crespo, quanto o Dorival, quanto o Marcelo Paz, todo mundo falou a respeito de que o Alisson é um jogador que interessa ao Corinthians, que ele já trabalhou com o Dorival, é de confiança do Dorival e tudo mais. Pois bem, o Hernan Crespo, depois do jogo, foi questionado sobre isso. Inclusive sobre alguma possível troca, né? Que o São Paulo teria pedido algum jogador para envolver na negociação. E o Crespo disse que não lhe interessa nenhum jogador do Corinthians. Ele disse isso com todas as letras. Se o Alisson quiser sair, é uma escolha dele. Mas eu não quero nenhum jogador do Corinthians. Palavras de Hernan Crespo. Isso praticamente inviabiliza a negociação envolvendo a troca de jogadores, mas isso ainda pode acontecer. Calma que eu explico. Ele falou também que o São Paulo precisa de jogadores que queiram estar ali, aquela coisa toda, o que, cara, também denota de que o Alisson talvez tenha até pedido para ser negociado. Ele tem uma relação muito próxima com o Dorival e o Crespo, não sei se se incomodou com isso, mas demonstra isso pelo menos. E o São Paulo contratou o Danielzinho, né, que assumiu a posição. Inclusive foi um dos destaques do Clássico e vem jogando muito bem desde que chegou e fez uma temporada maravilhosa pelo Mirassol no ano passado. Claro que o Alisson é um jogador importante, é um cara que foi campeão em 2023, é um cara assim que já rendeu muito pro São Paulo nos últimos tempos. Um pouco menos, mas como muitos, né? Como muitos acabaram não rendendo tanto assim. E fica muito claro que o São Paulo se dispõe a negociar o Alisson, sem problema nenhum. Mas vai ter que ter uma compensação. E se não for por troca de jogadores, se nenhum jogador do Corinthians interessa ao São Paulo, fica mais difícil. O Alisson tem contrato até dezembro de 2027. Ele tinha contrato até o fim deste ano, mas ele recentemente renovou, estendendo o contrato até o fim do ano que vem. O que pode acontecer? Um empréstimo com opção de compra. É muito comum. Bom, vocês vão lembrar da negociação envolvendo o Jadson e o Alexandre Pato, né? O Pato foi por empréstimo de 2 anos, enquanto que o Jadson veio em definitivo. Isso por conta do valor de mercado dos dois jogadores. O Pato não rendeu no Corinthians e teve no São Paulo... Perdão, o São Paulo... O Pato foi ao São Paulo, rendeu até, mas ele teve que voltar ao Corinthians. E aí depois o Corinthians repassou, porque ele ainda pertencia ao Corinthians. Não tinha mais clima para ele jogar no Corinthians, ele só voltou por uma questão protocolar. E acho até que o Tite era o técnico na época e ele não ia trabalhar com o Tite. E o Jadson veio em definitivo para o Corinthians. E fez a história que ele fez, né? Depois de ter começado no São Paulo. Então, tem um histórico aí. Mas no caso do Alisson, a gente está falando, enfim, de uma outra situação. Por que eu digo que ainda pode acontecer a troca de jogadores? Porque o Crespo inicialmente disse que não interessa a ninguém, beleza, e isso aí, se agora botar um jogador, pô, o Crespo não queria ninguém, aí agora o jogador vai... Isso aí, balela, né? O jogador, tudo que é dito num dia, no outro se distorce, se dá uma conversa, não, na verdade ele não se expressou bem e tal, não, mas foi a negociação que os dirigentes entenderam como a mais interessante. E aí tem a situação do José Martínez, que eu vi muitos corintianos, bravos comigo até, porque eu sugeri a troca, dizendo que o Corinthians jamais deveria liberar o José Martínez, porque o Martínez foi um gigante na final da Copa do Brasil, e foi mesmo, foi talvez o melhor em campo daquela final, e eu falei sobre isso no vídeo pós-jogo. Reconheço que ele jogou muito, e o Martínez é isso. Quando ele quer, ele joga muito em termos de vontade, em termos de volúpio, é um cara que em jogos decisivos você pode contar com ele, na maioria dos casos, porque ele vai lá e se ele jogar na vontade que ele costuma jogar, na disposição que ele costuma jogar, você tem um meio de campo ali que preenche, que corre o campo inteiro, fantástico. O problema é quando você pode contar com o José Martínez, porque em outros momentos, e eles não foram raros, ele deixou o Corinthians na mão. Seja por um cartão indevido, seja por não se reapresentar depois da Copa do Mundo de Clubes, seja por dar desculpas que a diretoria não entende como corretas. E agora, nesse caso, ele realmente foi acometido por uma situação
digamos assim, extraordinária. A gente está falando da invasão num país com a deposição do presidente, em que provavelmente não, com certeza, muitos dos trâmites do país foram atrasados, interrompidos, suspensos, prejudicados. E ele, nesse meio tempo, estava solicitando a reemissão do passaporte. Pô, a gente está falando de uma crise diplomática, geopolítica, muitos venezuelanos foram afetados, não vou nem entrar no mérito aqui, positivamente ou negativamente, estou falando que, cara, normal, você muda lá, o presidente não é mais o presidente, então mudam-se as relações, mudam-se as logísticas e tudo mais, e o Martínez não conseguiu, teoricamente, embarcar de volta. Só que o que mais interfere na relação Martínez com o Corinthians, e isso aconteceu depois da Copa do Mundo de Clubes por um problema parecido, tá? E a gente tá falando de um jogador de futebol, tá? Que provavelmente tem staff que cuida de coisas relacionadas pra ele. A gente tá falando de um jogador que tem um pessoal que faz esse aparato. Ele não é um eu e você, né? Que vamos lá na fila do poupa-tempo solicitar documento, né? Ele tem os seus mecanismos, né? Pra conseguir as coisas. E, cara, naquela época ele já tinha tido problemas e agora da mesma maneira. As justificativas, elas não convencem o Corinthians. E o problema todo é que o Dorival entrou em contato com o Martínez e não obteve resposta. Há informação de que o Martínez falou com o Marcelo Paz, mas não falou com o Dorival. E o Dorival ficou um pouco incomodado com isso. Tanto que ele foi questionado e ele disse, em nenhum momento, coloquei jogadores à disposição para fazer essa troca. Em outras palavras, ele disse, o Alisson interessa, trabalhou comigo, gosto dele, acho que poderia ajudar, eu preciso que jogadores cheguem. Eu não posso mais que jogadores saiam. Porém, no caso do Martínez, a gente está falando de algo específico. A gente está falando de um cara que não vem agradando pelo comportamento já há algum tempo. E aí o Dorival falou que o Martínez vai ter que, em outras palavras também, né, porque eu não vou traduzir ipsis literis aqui o que ele falou, que o Martínez vai ter que reconquistar a confiança dele, do grupo, da comissão técnica e do espaço dele no grupo. O Dorival falou isso. Então, assim, já estamos falando de um Martínez que retrocedeu algumas casas para poder brigar por espaço no time. Se chega uma proposta hoje do São Paulo dizendo, tá bom, eu aceito o José Martínez, vocês acham que o Corinthians não liberaria? Por mais que você, aí do outro lado, discorde, entenda que ele foi importante na final da Copa do Brasil, que ele pode ser um jogador útil, que o Alisson talvez seja inferior a ele, não sei qual é o seu pensamento, mas vocês acham que o Corinthians quer, o Dorival quer. Se o São Paulo pediu o José Martínez, vocês acham que a gente não vai liberar? Então, assim, a gente precisa entender o contexto. E nesse momento, o Martínez, ele não está se ajudando. Então eu acho que ainda é possível. Se não for dessa maneira, como eu falei, um empréstimo daqui a pouco, o Corinthians bancando o salário com opção de compra ao final do ano. Ele tem contrato, como eu disse, até o fim de 27, faz um contrato até dezembro de 26 e aí o Corinthians é obrigado a adquirir o jogador. Até porque na metade de 27 ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça, né, ao final do ano, mas aí ele teria que voltar para o São Paulo. Então a negociação ela tem que ser costurada. O Marcelo Paz, o que eu gosto dele é que antes do jogo ele deu uma entrevista e, cara, ele respondeu 1 a 1 de todos os jogadores que ele foi perguntado. Não teve curva, não teve, tipo, não sei o que vocês estão falando, não posso falar em nomes. Cara, não teve nada disso. O Marcelo Paz foi taxativo. O Alisson interessa ao Dorival. Vamos ver, quem sabe a gente entra num denominador comum. Tinha um clássico aí que a gente até não podia estar conversando muito. A partir de agora a gente vai intensificar isso. Beleza. O Marcelo e o Caio César. O Caio César tá chegando essa semana aí, a gente não pode confirmar, mas tá 98% contratado. O Dorival falou na coletiva que ele chega na terça-feira, faz os exames e tudo mais, jogador liberado, que ele tava precisando e tudo mais. Então, assim, tudo às claras, gente. Ninguém tá escondendo nada. O João Ricardo. O Marcelo Paz falou, João Ricardo, goleiro muito experiente, o Fortaleza rebaixado, natural que, né, tem uma questão de folha aí, um jogador que acaba ficando caro pro Fortaleza, ele já tem 37 anos. O Dorival trabalhou com ele no Ceará, um goleiro experiente, tá se recuperando de uma lesão, então a tendência é que ele esteja disponível a partir de março, então ele tem que passar ainda por uma bateria de exames, mas a tendência é que ele seja confirmado como um reserva do Hugo Souza. Então, assim, ninguém esconde nada. Todo mundo fala tudo, e é assim que tem que ser. O Marcelo também falou sobre o Wesley, o que tá no Al Nassr, né, o ex-jogador do Corinthians, que postou uma foto com a camisa do Timão e tal. Ele falou, bom, se ele quiser voltar, a gente tá as portas abertas, mas não tem negociação, não tem nada. E, tipo assim, tranquilo, gente. Pô, se ele me procurar aqui, vamos conversar. Tranquilo, a gente recebe, mas, pô, não tem como nesse momento e tal, né, a gente tá numa outra realidade. Falou também sobre a realidade financeira do clube, salários em dia, premiação de Copa do Brasil paga. O Corinthians contratou um administrador. E isso é o primeiro grande passo para você começar a botar a ordem na casa. Para fechar o vídeo, falando sobre o interesse que o GE acabou de publicar do Corinthians num volante brasileiro revelado pelo Flamengo que joga no Wolfsburg da Alemanha. Tô falando do Vini Souza, 26 anos, eu não sei se todo mundo lembra dele.
muito alto, 1,87, primeiro homem de meio campo, passadas largas, boa saída de bola, passes, né, progressivos, jogador que se desloca, joga em várias funções ali, mas essencialmente primeiro homem. É uma função carente do Corinthians, o Dorival falou sobre isso na coletiva, saiu o Maicon, o Ranieri tá sozinho ali, quando não tá ele, o Dorival tem que inventar um outro cara pro setor. Ele, cara, eu vou dizer uma coisa, esse cara, ele chega e nesse momento bota o Ranieri no banco. Ele vai disputar a posição com o Ranieri. O Ranieri eu sou fãzaço, é muito querido pelo torcedor, é um cara que quando tá 100%, a gente sabe do que ele é capaz, mas esse Vini Souza, eles podem jogar juntos, dá pra formar ali uma dupla, mas fazem também a mesma função, e hoje disputariam posição. E é um cara que tem contrato até 28, se eu não me engano, com o Wolfsburg, que acabou de pagar 15 milhões de euros por ele, então assim, não é muito simples, a situação teria que ser empréstimo. O staff do jogador não cogitava um retorno ao futebol brasileiro nesse momento, mas passou a cogitar. Pela vitrine do Corinthians, o Marcelo falou sobre isso, né? Corinthians, os caras querem ir, tem Libertadores, tem uma vitrine, tá meio que se estabelecendo, né? Tá meio que se regularizando, né? Pagando aqui, ali e tal. Então, o mercado também enxerga o Corinthians de uma forma positiva, os jogadores, os empresários e tudo mais. O Vini Souza, ele surge no Flamengo, ele foi promovido ao time profissional pelo Jorge Jesus em 2019. Comparou ele, inclusive, a um ex-jogador do Jesus, o Sérvio Matic, né, pela sua desenvoltura ali no meio campo. Ele joga poucos jogos, é vendido ao futebol da Bélgica, joga em 2 times na Bélgica. Depois vai para o Espanhol de Barcelona, né, da Espanha. Joga também no Sheffield United, onde ele se destaca, e aí é comprado pelo Wolfsburg da Alemanha, mas está sem espaço. Houve troca no comando técnico, não tem bons números recentes, não tem nenhum gol, nenhuma assistência, embora ele seja um primeiro homem, então a gente sabe que esses números não são os mais representativos para a função, e poucos jogos, só 14 jogos, 12 como titular. Cara, mesmo assim, acho que para nível Brasil seria um ótimo reforço e para uma função que o Corinthians precisa. O Dorival não precisou as funções, as posições que o Corinthians está buscando, mas a gente sabe mais ou menos quais são, né? Beirada, meio campo, talvez mais um zagueiro, né? Mas chegou o Gabriel Paulista, lateral direito, o Pedro Malans também é outro que está confirmado. Então tem algumas posições bem características, né? E tem o Matheus Pereira que chegou e eu acho até que entrou bem no clássico, participa do gol do Breno Bidon. Então são essas as informações. O Vini Souza é uma possibilidade, o Alisson também, mas aí vai depender da negociação. E com relação ao Martínez, a galera tá na bronca com ele de novo. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto a qualquer momento com mais informações. Tô de férias de novo, tá? Só mais uns dias aí, minhas férias estão picotadas, então não estranhem, eu não vou deixar de postar, mas tô dando uma segurada nas lives, daqui a pouco a gente volta com as lives aí, todo pós-jogo, e por enquanto tem vídeo, como sempre, aqui atualizando vocês, de onde eu estiver, tá bom? Conto sempre com a presença e a audiência de vocês, não me abandonem. Por isso, te inscreve no canal quem não tá inscrito, que me ajuda a crescer e a gente a continuar abastecendo o canal, fechou? Agora sim, terminaram os discursos. Até a próxima, tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos falar do Corinthians porque tem muita coisa pra gente falar do Coringão. Primeiro o Wesley, tá? Existe o interesse do Corinthians no Wesley? Interesse até existe, mas a negociação não deve avançar. Na verdade, o Corinthians não deve abrir negociação. Houve uma conversa recente, o Corinthians, né, uma fonte do Corinthians me passou que ele é caro, né, os valores, enfim, são inviáveis para o Corinthians, que ele tem vontade de voltar, mas que é um jogador que hoje fica muito difícil, né, uma negociação avançar por conta dos valores. Só se o Corinthians, né, conseguir, enfim, descontar lá aquele valor que o Al Nassr deve a ele, mas hoje no Corinthians, né, hoje no Corinthians se diz isso, que é um jogador que se oferece, que seria até interessante, mas que é um jogador caro e que foge à realidade do clube hoje. Então até o Wesley, né, que é do Al Nassr, hoje é considerado um jogador caro para o Sport Clube Corinthians Paulista, tá certo? Comente aqui embaixo, você gostaria de ver o Wesley de volta no timão? Esclarecendo para você que não há negociação, tá? O Corinthians fez aí essa consulta, né? Enfim, aliás, a fonte até deixou no ar se foi o Corinthians que procurou o Wesley que se ofereceu, mas ela me confirmou que são valores altos, não tem como o Corinthians avançar ou abrir qualquer negociação. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Quero explicar também a situação de 2 jogadores para vocês, tá? O primeiro deles é o Caio César. O que aconteceu com o Caio César, que foi relacionado para o jogo do Al Hilal ontem, não vem mais para o Corinthians, o que está acontecendo? O Corinthians, né, fontes me contaram que o Corinthians já sabia que ele ia, né, ser relacionado para o jogo do Al Hilal neste domingo, já estava no planejamento, não pegou o Corinthians de surpresa, e ele é esperado nesta terça-feira
para exames médicos e assinar contrato, se assim, claro, né, seja aprovado nos exames médicos do jogador Caio César. Jogador que fica no Corinthians até o fim dessa temporada por empréstimo. O Corinthians não paga pelo empréstimo do jogador, mas arca aí com 100% dos salários, cerca de R$1 milhão por mês. Quase 1 milhão ali, aproximadamente R$1 milhão por mês, já contando, né, com, né, o valor que o jogador decidiu baixar para defender o Corinthians. Se o Corinthians quiser comprar o Caio César no fim, né, do empréstimo, o Corinthians terá que desembolsar 6 milhões de euros, tá? Então, informações importantes, Caio César chega nesta terça-feira, pelo menos o Corinthians espera o Caio César nesta terça-feira. Em relação ao Alisson, outro jogador, né, porque eu coloquei no título vem ou não vem, o Caio César vem. O Alisson ainda a gente tem que deixar, né, um ponto de interrogação. Por quê? O Corinthians não vai conseguir fazer nenhuma troca com o São Paulo pelo jeito. O Corinthians ofereceu o Alex Santana, o Corinthians ofereceu o José Martínez, que há uma indignação com ele nos bastidores do Corinthians, mas o Crespo não quis o José Martínez. Eu trouxe isso com exclusividade na sexta-feira. O Crespo confirmou na entrevista que não tem interesse em nenhum jogador do Corinthians, e o Martínez não interessa ao Crespo e ao São Paulo por conta do comportamento fora de campo. E até dentro de campo também, mas muito mais fora de campo, e a gente viu que o Corinthians tem passado em relação a José Martínez. Vazou uma foto dele aí, né? A esposa vazou num parque aquático. Enfim, e ele não se representou ao Corinthians ainda. Pelo jeito vai ter os 30 dias de férias que ele havia, né, pedido, prometido, né? Com isso, o Corinthians tenta, né, contratar o Alisson por empréstimo até o fim do ano, arcando 100% do salário do jogador e pagando uma quantia. O Corinthians fez uma proposta ao São Paulo, pagando um valor que não é nada absurdo, mas o São Paulo ainda não aceitou essa proposta. Vamos aguardar os próximos passos, tá certo? Mas, por enquanto, né, a situação do Alisson é essa. O Corinthians fez proposta por empréstimo sem envolver nenhum jogador, porque o que já envolveu foi reprovado. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Corinthians. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, jogadores que estão na mira do Corinthians, né, nomes interessantes que surgiram na mira do Timão, e a gente até trouxe para vocês os números, né, do Data Claus em relação a esses jogadores. Vamos lá, né? Gustavo Nunes, 20 anos, atacante revelado pelo Grêmio, 1,73 m, joga nas duas pontas, é destro. Pelo Grêmio fez 40 jogos, né, em 2024, 7 gols e 4 assistências. Números absurdos e ótimos, né, do Gustavo Nunes. Enfim, praticamente para uma primeira temporada dele no Grêmio. Os números renderam a venda, né, em 2024 foi vendido para o Brentford por 12 milhões de euros, mais de 74 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. O clube inglês, pelo clube inglês, ele disputou 3 jogos na temporada 24-25, nenhum gol, nenhuma assistência, todos começando na reserva. Nessa temporada fez 2 jogos pelo time B, né, fazendo uma assistência. Pelo time principal fez 2 jogos, jogando 22 minutos nessa temporada, 2 minutos contra o Manchester City e 20 minutos contra o Sheffield. Enfim, lá ele não está tendo espaço, mas os números no Grêmio são muito bons. Informação que eu tenho, o Corinthians tem ele no radar, está interessado sim, e é um jogador que interessa muito o Corinthians, tá? Outro jogador que interessa muito, Vinícius Souza, 26 anos, 1,87 m, volante, tá? Enfim, ele despontou, né, na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018, né, um sub-20, formado pelo Flamengo, depois subiu, né, o profissional do Flamengo, não teve oportunidades, 4 jogos, foi vendido para vários clubes, né, enfim, clubes que não são muito conhecidos, né, por 2,5 milhões de euros em 2020, foi vendido por Lomel SK da Bélgica, né, lá fez 19 jogos, depois 21 e 22 foi emprestado ao KV Mechelen, né, da primeira divisão da Bélgica, 35 jogos, voltou a ser emprestado pelo Grupo City na temporada 22-23 para o Espanhol, para jogar a La Liga, fez 37 jogos, marcando um gol e dando uma assistência, e o bom desempenho, né, chamou a atenção aí do Sheffield United, que comprou por 12,5 milhões de euros, tá, para disputar a Premier League. Na primeira temporada 23-24 fez 38 jogos, então tá jogando bastante na Espanhol, na Premier League, 29 como titular, marcou um gol, deu 3 assistências. Na temporada seguinte, 38 jogos novamente, 35 como titular, nenhum gol e 2 assistências. Nessa temporada foi comprado pelo Wolfsburg, jogou muito no Espanhol, né, e jogou muito também na Premier League, digo muito em quantidade de jogos, foi bem, e o Wolfsburg comprou por 15 milhões de euros, mas, né, o que acontece, né, ele, né, acabou aí, no Wolfsburg não tendo muitas oportunidades, né, foram 14 jogos até aqui, 12 como titular, até que foram boas oportunidades. O Corinthians tem interesse nos dois, por enquanto estão no radar, Corinthians monitorando e vendo as condições de negócio. Os 2 negócios seriam por empréstimo, caso os clubes aí
top, tá certo? Interessam, sim. Diferente do Wesley, que não tem nada. Esse tem o interesse e a consulta do Corinthians para você. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Depois de tanta pergunta, vocês terminaram até dizendo, o Samir não quer responder sobre o Pochettino. Desculpa, é Pochettino. O Pochettino, né, jogador do Fortaleza, vamos lá, eu conversei com as fontes até para esclarecer para vocês, já que queriam saber do Pochettino, tem gente que crava Pochettino, tem gente que não crava, enfim. Me falaram que hoje não existe nenhuma negociação do Corinthians pelo Tomás Pochettino. Nenhuma. Eu perguntei para a fonte se há algum interesse, né, do Corinthians no Pochettino ou se eu posso descartar. A fonte fez questão, né, de me mandar um áudio dizendo, não vou falar para você descartar, porque senão vai acontecer igual o goleiro, que a gente tinha descartado por conta que ele tinha uma lesão, e a gente achou melhor apostar e, enfim, e tentar a contratação mesmo com lesão, tá? Então eu vou pedir para você não descartar, só que hoje eu posso garantir que não tem nenhuma negociação. E aí eu entendi por quê, né? Porque o Dorival Júnior tem outras prioridades. Alisson e Alan, jogador do Flamengo. Enquanto o Corinthians não decidir a questão desses dois aqui, né, não vai haver nada com o Pochettino. Mas eu não vou descartar, porque até a fonte falou que não quer, enfim, dar bancada comigo, porque vai que daqui 10 dias, uma semana, né, o Corinthians vai para cima do Pochettino. Então eu entendo que o Pochettino interessa, não há negociação, mas está longe de ser aí a primeira e até a segunda opção do técnico Dorival Júnior. Resumindo, se conseguir fechar com o Alisson e se conseguir contratar o Alan, o Pochettino não vem. Se nenhuma dessas negociações derem certas, aí o Pochettino pode entrar na mira e o Corinthians abrir uma negociação. Mas hoje, no dia 19, não tem negociação com o jogador do Fortaleza, tá certo? Informação para você na temperatura certa, com todo o cuidado da fonte, que já até falou para mim, sabe, né, em relação ao goleiro. Eu tenho que sempre me redimir com você, porque a gente realmente não queria mais, porque descobrimos a lesão, só que, né, teve uma pessoa dentro do Corinthians que quis muito o jogador e o Corinthians achou melhor, enfim, apostar mesmo ele lesionado, mesmo se recuperando. Aliás, não está contratado ainda, né, precisa passar nos exames médicos e a recuperação está tudo ok com ele. Mas do Pochettino é exatamente isso, ele não é a primeira nem segunda opção. Se não dá nada certo com o Alan e com o Alisson, enfim, ou até, né, essa nova aposta do Corinthians, que é o Vini Souza, o Pochettino pode entrar na mira, mas hoje não há negociação, não há conversa, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, informação na temperatura certa para você. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!